Mesa de debates. Oferecimento Unimed, 45 anos. Cuidar de você sempre foi o plano. Premium FM, sintonizada no seu bom gosto. Estamos de volta com a mesa de debates aqui pela TV Juiz de Fora. Um estudo realizado pelo Ministério da Educação revela que 1 em cada 10 alunos não consegue concluir a alfabetização nas escolas da rede pública. No ano passado, 11,6% dos alunos foram reprovados no final do terceiro ano do ensino fundamental. A partir de agora a gente vai conversar sobre os impactos que essas reprovações causam e também sobre as iniciativas que estão sendo desenvolvidas para tentar resolver essa situação. A gente já conversou aqui sobre esses desafios, né? Cada aluno, ele tem um tempo diferente, um ritmo diferente. Um percurso de aprendizagem. Sim, e acaba se ele for inserido em um modelo engessado, padronizado, onde é comum para todos, ele pode ter certas dificuldades. Esse é um desafio das redes públicas, como estávamos falando de inclusão, de entender os diferentes percursos de aprendizagem. É claro que teremos uma intencionalidade do sistema organizado por um currículo, pelos projetos educacionais, pelas propostas curriculares, mas há que se vislumbrar a possibilidade do coletivo e do individual ao mesmo tempo no trabalho pedagógico na escola, né? Então, a rede, por exemplo, a rede municipal, nós fizemos um percurso de 2010 a 2012 na construção do currículo da rede. Mesmo se tratando de um município com 102 escolas, 5 mil professores, né, a gente observa que é difícil você chegar ao mesmo tempo, viabilizar a organização desse processo dentro de um território restrito de município. Você imagina no Brasil, na extensão territorial, com os diferentes sistemas de ensino, com a ausência ainda de um sistema nacional de educação, que é um objeto de projeção, de melhoria da educação nacional, que desde os manifestos dos pioneiros, em 1932, a perspectiva era que nós tivéssemos um sistema nacional de educação, o Plano Nacional sinaliza isso, o LDB sinaliza isso, e a gente ainda não deu conta de construir esse sistema nacional. Então, imagine você construir políticas educacionais para um território na abrangência do Brasil, né, com diferentes estados, diferente situação de exclusão, diferentes possibilidades. Então, isso é um desafio para o governo federal estabelecer essa organização nacional em termos de currículo e de aprendizagens. Mas é um desafio que está sendo enfrentado a cada dia nos últimos anos. Denise, existe a informação que em 2016 aconteceram 3 milhões de reprovações no sistema público no modo geral, a nível Brasil, e isso gerou um custo de 16 bilhões de reais. Né? Então a gente percebe que o custo da reprovação ele é extremamente caro e que representou 8% do orçamento do Ministério da Educação. Aí eu te faço a seguinte pergunta: quais seriam os impactos sociais e econômicos desse nível elevado de reprovações? E aí parece que existe um outro fator, que é a questão da evasão escolar, que ela não é computada como reprovação, mas na realidade são pessoas que começam a frequentar e simplesmente abandonam. Quer dizer, um número talvez é você ser excluído duas vezes. Exatamente. Né? É uma duplicidade da exclusão. Então, assim, o que movimenta, né, essa discussão em torno da reprovação, e aí é um tema polêmico, porque cada um coloca a sua intencionalidade, o seu princípio, nesse entendimento, como você pode ver pela reportagem do G1, cada um se posicionou de uma forma em torno da reprovação. Uns a confundem também como uma panaceia, outros a confundem como se a progressão automática fosse positiva, fosse negativa. Existem diferentes concepções. O que é importante a gente destacar que no contexto da educação brasileira, nós vencemos a primeira etapa, né, desde o processo de redemocratização, da Constituição Federal, da LDB, a primeira etapa do acesso, né? Isso, os pesquisadores já vêm discutindo isso, que isso conseguimos
vencer, e isso está sendo demonstrado, né, todos pela educação, por pesquisas internacionais, Ministério da Educação, nós conseguimos vencer a barreira do acesso, né? Hoje nós temos um ensino obrigatório a partir de 2009, dos 4 aos 17 anos. Então, a mudança em educação é uma mudança gradativa. Por isso, não podemos perder tempo em colocar políticas que não são efetivas, que geralmente, né, igual você falou, você dispersa o gasto e não vê o fruto da realização e da alteração do panorama. Então, é importante que cada rede de ensino, né, se movimente dentro desse seu universo para que a reprovação não aconteça de forma indiscriminada, que se tenha objetivos, né, intencionais, que se valorize o direito à aprendizagem de todas as crianças, e nesse circular do direito à aprendizagem, questões curriculares, questões de projetos educacionais de ampliação de jornada devem ser considerados. Mas, para isso, você tem que mapear e diagnosticar aonde está a sua necessidade, né? Na própria pesquisa, no Manifesto da Educação, do Todos pela Educação, eles colocam como um dos itens primordiais a ampliação da jornada, né? Porque em países que se conseguiram desenvolver os seus sistemas de ensino, não se tem 4 horas e meia de educação, mas 6 a 7. Né? Então, essa é uma dificuldade no nosso país de colocar isso como política pública contínua. Né? Eu vou dar um exemplo para vocês. Nós participamos, enquanto município, né, enquanto rede municipal, do projeto Mais Educação, e há desde 2012. Então, se você pensar, nós tínhamos até o ano passado 58 escolas vinculadas a essa proposta, né, de ampliação qualificada do tempo, porque não adianta você ampliar o tempo se você não tem uma proposta qualificada do trabalho pedagógico nesse tempo. Então, se você só vai ampliar o tempo, mas não vai ampliar a aprendizagem. E aí, assim, por opções governamentais, em termos de organização federal, essa ampliação da jornada foi reduzida. Então, assim, municípios, colegas meus secretários, municípios que tinham turmas em tempo integral, hoje terão só, em 2018, uma escola com ampliação de jornada. Nós diminuímos de 58 para 19. Então, o importante, né, quando você fala na discussão da política educacional, é essa prospecção temporal. Porque se você começou em 2012, nós tínhamos 5 anos de ampliação da jornada. Uma política precisa ser monitorada para você ver os efeitos. Então, se você interrompe antes de saber se realmente a ampliação da jornada é efetiva para o processo de aprendizagem, você investiu o recurso e não vai saber se esse recurso realmente alterou. No que diz respeito à reprovação, as redes, como a rede municipal, rede estadual, qualquer rede de ensino, ela tem que se olhar para os seus próprios dados, né? Ela não pode ignorar, né, o que está demonstrando a dificuldade no processo. Então, aí entra também as ações intersetoriais. Por exemplo, aqui em Juiz de Fora nós temos não só os projetos do contraturno referentes à educação, mas a articulação com a Secretaria de Esporte e Lazer e com a Funalfa, com o projeto Gente em Primeiro Lugar, né, que é o trabalho de extensão, a cultura, a educação e a aprendizagem direcionadas não só dentro dos processos da leitura e da escrita, mas também da atividade na arte. Então, esse é um desafio que a gente persegue, né? Juiz de Fora, a rede municipal, por exemplo, a gente tem um índice de distorção-seriedade, um índice de reprovação que a gente precisa se debruçar sobre ele, mas se você comparar na década, né, nesses últimos 10 anos, nós reduzimos intencionalmente com essas atividades e com essa discussão junto com professores, né, com o centro de formação, em 10% o índice de reprovação. Então, hoje, a evasão, né, a persistência das famílias e das crianças também é um fator que a gente deve levar em consideração, porque mesmo tendo a reprovação, que a gente precisa observar,
essa criança não se evadiu. A gente tem um baixo índice de evasão, 0,8% de evasão. Então, demonstra que não só a escola, mas a família e as crianças acreditam na educação e acreditam no poder transformador da escola. Que é claro que não é um poder sozinho, né? E a questão da aprendizagem significativa, quando você faz essa intersecção, né? A aprendizagem para esta criança, para este aluno, para esse adolescente, passa a ter um sentido. E aí nós pensamos de trabalhar com as duas pontas, né? Não só trabalhar com a questão de quando está acontecendo aqui e curativa, digamos assim, e agora vamos consertar, mas o importante, trabalhar aqui com a precocidade, né? Trabalhar com a estimulação precoce, trabalhar com que a criança tenha esse prazer e transformar esta aprendizagem e fazer todas essas intersecções, eu acho que isso é maravilhoso, né, que possa ser feito. E é necessário também usar métodos diferentes, já que a criança teve a dificuldade durante o período letivo com aquele tipo de ensino, enquanto ela está passando por essa acompanhação. Porque não adianta você fazer mais do mesmo, né? Mais do mesmo não adianta. Você precisa olhar que se a criança tem modalidades de aprendizagens diferentes, então há necessidade também que a ensinagem também tenha modalidades diferentes, né? A gente tem no Brasil algumas cidades até que são referência de ensino, como é o caso de Sobral, né? E por que é tão difícil aplicar esses modelos em outras escolas do país? Eu acho que, né, a questão de ser diferente, eu acho que, primeiro, passa pelo que a secretária estava falando, né, Denise? Essa questão do envolvimento, da participação da sociedade como um todo também, porque é importante que esta família esteja dentro de escola, que essa família seja parceira da escola, porque se essa família olhar a escola como depositária, né, daquela criança que vai ficar ali, porque em casa ela não tem o que fazer, então o sistema em si passa a ser um sistema falido. Né? Então, enquanto essa família não entrar de parceria e este olhar das políticas públicas, né, que são muito importantes, porque o currículo ele não vai engessar. O que nós temos que transformar esse currículo e olhar para esse currículo como se fosse uma rede para equilibrista. Então, eu sei onde eu estou. Eu tenho, quando eu tenho essa rede ali de apoio, eu sei que eu posso caminhar com mais firmeza. A diretriz, eu né? tenho uma diretriz. Eu sei por onde né? Eu sei por onde ir, porque eu tenho apoio. E aí, sim, eu vou ter todo esse apoio que a Secretaria pode estar dando e que eu parabenizo mesmo o Juiz de Fora de ver o trabalho que vocês estão fazendo. A gente também. Bom, a gente agora vai para o último intervalo do nosso programa de hoje. Daqui a pouco a gente volta falando sobre educação, sobre um evento que vai acontecer amanhã sobre transtornos e dificuldades na aprendizagem. A gente já volta, é rapidinho o nosso intervalo. Estamos de volta para o último bloco do nosso programa de hoje. Amanhã vai ter um evento que é uma palestra de formação de professores, né, lá, oferecida pelo IESP, às 8h30 da manhã, lá no Sírio-Libanês, que vocês vão discutir basicamente o que a gente está falando hoje, né? As dificuldades de aprendizado e os transtornos, né? O que você vai abordar além para as pessoas que presenciarem esse evento, que é um evento gratuito? Sim, eu acho que é muito importante para esse professor, como nós estávamos falando, a questão da capacitação e essa capacitação continuada, entender o que é um transtorno, o que é uma dificuldade. Hoje em dia, às vezes a criança ela vem rotulada para a escola e isso é um outro problema. Né? Então, a criança às vezes é mais ativa, já é rotulada de um TDAH. Ela às vezes tem um problema na alfabetização, ela é rotulada de disléxico, sem um diagnóstico adequado. Então, o professor, ele deve entender que uma dificuldade de aprendizagem é diferente de um transtorno ou uma síndrome, ou um distúrbio de aprendizagem. Então, o que é a dificuldade, ela é adquirida. Ela é adquirida, às vezes, por uma inadequação metodológica, ela é adquirida porque a criança, às vezes, atravessou um processo na sua base de formação com carência, às vezes, até nesta relação do professor e aluno. Algum trauma também?
Pode ser um trauma, pode ser, inclusive, às vezes, carência mesmo, até de alimentação. Às vezes a criança vai com fome para a escola, né? Ela não tem, ela chega e não tem o que comer. Então, às vezes, o lugar que ela come é a escola. Então, muitas vezes ela chega lá na escola assim, para comer, para se alimentar. E existe um outro aspecto muito importante, que ao diferenciar uma dificuldade, eu vou olhar a relação ensino-aprendizagem. Então, não adianta a gente só olhar, eu vou ali para ensinar. Né? Eu costumo dar um exemplo, que quando um vendedor fala que ele vendeu e ninguém comprou, todo mundo acha um absurdo. Nossa, hoje eu vendi tanto e ninguém comprou. E o professor fala, hoje eu ensinei e ninguém aprendeu. Então, há um descompasso. Então, o professor também, para ele ensinar, o aluno tem que aprender. Senão, ele não ensinou. Porque este olhar para a aprendizagem, e aí é difícil, né? Porque aí é o processo da inclusão, que o professor muitas vezes não sabe o que fazer com aquela criança que tem um transtorno ou que está apresentando uma dificuldade. O transtorno não tem cura porque não é doença. Às vezes a gente recebe em consultório, né? Ele vai ter cura? Não, não é uma doença. Agora, o transtorno é de origem neurológica. Então, a criança nasce com um transtorno só que assim, isto é no decorrer do seu processo que ela vai poder ser diagnosticada. Lógico, quanto mais precoce é o diagnóstico, melhor essa estimulação. Então, ela vai tendo recursos para vencer essa defasagem neurológica que ela tem. A dificuldade de aprendizagem, ela foi adquirida durante o seu processo. Então, são fraturas, né, que ela, no processo, ou porque está numa metodologia inadequada, ou porque, às vezes, a criança falta muito porque a família não tem disciplina, não tem a rotina. Então, muitas vezes, a família não leva a criança para a escola. Ou, às vezes, a gente vê, eu queria tanto ter vindo, mas papai não trouxe, a mamãe não pôde trazer porque não deu tempo. E às vezes, a gente vê até a questão de não tem como ir. Então, eu não posso levar porque o mais velho precisa ficar tomando mais conta do menor, porque não tinha com quem deixar. Então, isto vai se trazendo um problema muito maior. Né? E aí, assim, essa criança que às vezes se sente excluída, né, ela passa a ter uma sintomatologia que pode ser uma agressividade. Ela pode se transformar até numa criança mais agressiva, porque uma forma dela defender-se é negar a dificuldade através de uma agressividade. Às vezes entra numa outra questão muito importante, que é o bullying. Então, eu começo a lidar com essas situações de como que eu não consigo dar conta dessa aprendizagem, então entram com outras questões, né, comportamentais. Então, o professor, estando atento, sabendo que não é ele que vai dar o diagnóstico, mas ele vai observar determinadas características, que é isso que nós vamos colocar. Quais são as características de uma criança com transtorno? Quais são as características de uma criança com dificuldade? Muitas vezes, mesmo a performance dessa criança, tanto com transtorno e a outra com dificuldade, pode parecer a mesma, porque ambas estão tendo a dificuldade. Mas como lidar com isso é diferente. E isso a gente tem que estar muito envolvendo o professor nesse processo. Né? E por ser um evento, por ser um assunto interdisciplinar, né? Esse evento de amanhã, então, todos os profissionais que são envolvidos com a educação são bem-vindos. Educador físico, enfim, professor de qualquer área do conhecimento, né? Não é isso? Isso não, inclusive é enriquecedor, claro. Porque na hora que você traz, né, outros de outras áreas e você faz essas trocas, você só tem a acrescentar. Traz então, outros elementos quanto mais isso, então quanto mais a gente puder fazer essas intersecções, né, quando a gente tiver mais esse olhar ampliado sobre, porque aquela criança, ela não vai ali na escola aprender só matemática. Qual é a função da escola, que é outra coisa que a gente vai falar. Qual é a função da escola na vida dessa criança? Então, assim, como é que é esta relação desta criança com a aprendizagem, mas dela na sociedade também? Qual é o retorno que ela vai dar para a sociedade? E como que a sociedade passa a ser influenciada
por o que acontece dentro da escola. Isso é fundamental. Uma resposta para esses transtornos na escola poderia ser os professores bidocentes? Essa é uma realidade aqui de Juiz de Fora? Bom, aí você está juntando as coisas. No caso, os transtornos, né, a gente tem, igual eu falei anteriormente, 4 centros de atendimento educacional especializado com uma equipe multidisciplinar para fazer esse trabalho, porque nós temos 1.200 alunos com deficiência na rede municipal. Então, é uma rede grande que já tem um trabalho coordenado. Então, hoje a gente tem a docência compartilhada, que é o que você fala, o professor bidocente, para aqueles casos relacionados à nota técnica do governo federal, do MEC, das crianças que têm limitação em torno da alimentação, higienização e locomoção. Então, restritas a essas situações. E a gente tem a legislação coordenada pelo número de turmas, né, número de alunos por turma, além da formação desses professores que atuam nas salas, igual você disse, né? É importante a formação, a troca de experiências, o conhecimento que se constrói a partir dessa observação, né? Buscando fugir dos estigmas e fazer uma prospecção de aprendizagem, focar no processo de aprendizagem de cada criança, individualmente e no coletivo, porque a interação é importante, porque não é o professor só com aquele aluno, porque senão você vira uma babá, né? E não é isso, né? Você quer que a criança, dentro da sua limitação, que o transtorno cresça dentro daquele movimento. Então, você tem que propiciar a interação com o outro. E ao propiciar a interação com o outro, ele cresce em suas habilidades, né, em competências. Kézia, já que estamos falando... Infelizmente, então, nosso programa chegou ao fim. O que deu para perceber que o desafio é contínuo, né? Eu gostaria muito de agradecer a vocês que participaram do nosso programa de hoje, que trouxeram muito conhecimento para a nossa discussão. Parabéns pela estreia. Muito obrigado. Hussein, nos vemos semana que vem. Se Deus quiser. Eu também gostaria de agradecer a você que acompanhou a mesa de debates aí da sua casa. Lembrando que a gente volta na segunda-feira, ao vivo aqui pela TVE Juiz de Fora, às 11 horas da manhã. E você também pode assistir a reprise do nosso programa de hoje, às 6 horas da tarde, ou essa e outras edições da mesa no nosso canal no YouTube. É só procurar por TVE Juiz de Fora. Muito obrigado pela sua companhia, uma ótima tarde para você, um ótimo final de semana e a gente se vê na segunda.